Olá, bem-vindo ao canal Empreender 4.0. Meu nome é Maurício Preto e eu criei esse canal para você que sonha em empreender ou que está iniciando um novo empreendimento. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e, por favor, curta o nosso canal e compartilhe para que essas informações cheguem a muitos outros novos empreendedores como você. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a minha história, a história de empreendedor. Todo mundo tem o seu início e hoje eu quero compartilhar com vocês como é que foi a minha trajetória até aqui. A minha história de empreendedor começa muito cedo, eu começo a trabalhar muito cedo na padaria do meu pai. Com 12 anos de idade, eu acordava cerca de 4 horas da manhã e ia para trabalhar para valer. No início dessa minha jornada, e eu cheguei lá como o filho do dono da padaria, e meu pai, muito sábio, me pôs para que inicialmente eu começasse a limpar banheiro, que eu limpasse a padaria, o chão, e aquilo me afrontou muito. Como que eu, o filho do dono da padaria, eu vou começar a limpar banheiro? Mas curioso que hoje eu sei que isso me deu uma lição de humildade muito grande. Foi muito oportuno começar dessa forma, e a tranquilidade que todo serviço é nobre, tudo a gente pode fazer. E eu confesso para vocês que eu me esforçava para ser o melhor limpador de banheiro possível, para que meu pai olhasse e falasse: nossa, como esse banheiro ficou impecável. Eu acho que de lá também eu trouxe tudo que eu faço até hoje. Eu sempre me esmero a fazer o melhor. Sempre, se eu tiver que ser um engraxate, eu vou ser o melhor engraxate que eu puder ser. Eu me jogo, eu realmente me entrego e sempre me dou para fazer o meu melhor. Curioso lembrar também que nessa jornada da padaria tinha a feira de domingo, E eu não podia sair da padaria, do balcão da padaria, porque era o melhor movimento da semana. Mas aí eu comecei a notar que eu poderia vender pipa lá na feira. Então, talvez o meu primeiro empreendimento, eu devia ter lá, sei lá, os meus 13 anos de idade, por aí, 14 anos de idade. Eu combinei lá com um rapaz que era engraxate e acho que e dei uma comissão para ele vender os pipas e disse a ele que ele ganharia mais dinheiro de comissão do que fazendo aí o seu serviço de engraxate. E ele topou. Eu acho que esse foi o meu primeiro empreendimento. E a gente vendia muitos pipas lá na feira. Durante a semana, minhas horas vagas, eu fazia os pipas e ele vendia e ele revendia esses pipas aos domingos. Então, acho que esse foi o meu primeiro empreendimento. A minha formação, eu sou engenheiro mecânico, tive uma formação técnica muito forte numa escola de primeira linha no ABC, uma escola pública. Praticamente a vida toda estudei em escola pública e depois me especializei com vários outros cursos ligados à gestão tanto administrativa como pessoas, como financeiro. Então, a minha formação assim é bastante catedrática, vamos dizer assim, muito ao mesmo tempo muito rica no sentido de diversidade. Eu acho que tem uma visão sistêmica hoje bastante grande sobre negócios. Se eu trabalhei como colaborador em alguma empresa, sim, eu trabalhei como colaborador e eu comecei a estagiar numa multinacional francesa aos meus 17 anos de idade. Foi assim que eu saí dessa escola técnica, eu iniciei essa minha jornada como colaborador e permaneci por lá cerca de 5 anos, mais ou menos. Nessa jornada, como colaborador, talvez isso me impulsionou muito a me tornar empreendedor. Eu comecei a estagiar na área de engenharia nessa companhia, e é curioso porque quem tinha valor lá nessa empresa eram profissionais, pessoas formadas por escolas de primeira linha na engenharia. Eu estava estudando engenharia nessa ocasião. Só existiam 2 escolas em São Paulo que faziam engenharia noturna. Isso era uma inovação da época, inclusive, e eu sempre trabalhei, estudei. Então, essa possibilidade de eu entender que eu não teria uma oportunidade nessa companhia, a não ser que eu tivesse formação de primeira linha. Bom, e aí eu comecei a entender e comecei a sonhar em empreender e a montar um negócio que
as pessoas poderiam ser valorizadas por quem elas eram, pela iniciativa, pelo desdobramento, como é que eu vou dizer? Olha, como é que a pessoa se engaja, né, na atividade, e esse deveria ser o reconhecimento, e não talvez o diploma ou daquela entidade universitária que ela provém. Nesse momento, né, eu acabo me destacando na companhia, porque, de novo, né, quem se joga, quem se dedica, quem se engaja, não tem jeito, né, acaba se destacando de alguma maneira. E eu fui crescendo dentro da companhia, até nos idos de 90, tive a oportunidade de ter uma sala. Nossa, era uma loucura, né? Um jovem como eu, tinha lá meus 18, 19 anos, eu tinha uma sala, viajava de avião pelo Brasil por essa companhia, então no sentido de status, eu tinha um status muito grande, né? Mas aquilo, eu sempre sentia que eu poderia mais, e eu sempre tive o desejo, talvez, de me tornar empreendedor, de que o meu retorno fosse proporcional ao meu engajamento, mesmo assumindo riscos, eu sempre sonhei em criar algo que fosse meu, vamos dizer assim, trabalhar para o meu negócio, para mim. Por que eu tomei a decisão, né, para montar esse meu primeiro negócio? Essa companhia que eu trabalhei, lá nos idos aí de 90, houve o início de as empresas quererem buscar atividades especializadas, e eu atuava na engenharia de lubrificação. E eu fui destacado naquela ocasião para buscar uma companhia que pudesse oferecer um trabalho diferenciado para 5 plantas do grupo no Brasil. Por mais que eu tenha procurado, as empresas que nós localizamos naquela época, eles tinham uma oferta de serviço muito aquém o que nós tínhamos, o que nós fazíamos lá dentro da companhia. Aí eu tive a brilhante ideia de falar, puxa, por que não eu, né? Por que não eu, aos meus 20 e poucos anos de idade, me lançar como empreendedor para atender essa multinacional? Então, acho que foi essa, talvez, a maior provocação de construir a companhia, de montar essa empresa qual eu trafego até hoje, que é a Sil. É uma boa pergunta, né? Se a minha formação me levou a esse caminho de empreender na área de engenharia. Uma curiosidade, né? Quando eu acabei entrando na escola técnica, era uma escola muito concorrida no ABC, tinha até que fazer o cursinho e tal. Aquilo eu fui muito mais por orientação dos meus pais, né? Com 13 anos de idade, 14 anos de idade. E eu passei no vestibular dessa escola, era uma escola gratuita, chamava Et Lauro Gomes, acho que chama até hoje. E quando eu cheguei na escola, né, no primeiro dia, eu falei, ué, cadê os carros que eu vou trabalhar de mecânica, né? E na minha cabeça era mecânico de carro. E lá que eu fui descobrir que era técnico mecânico industrial. Interessante que, claro, eu acho que sim, né? Respondendo a sua pergunta, eu acho que sim, que a vocação, eu acabei gostando, né, dessa atividade de indústria, de máquina e tudo mais, e acabei tendo a oportunidade de empreender em algo que eu gosto, que eu me identifico e que combina com a minha formação, sim. A maior dificuldade no começo da minha jornada, olha, eu era muito jovem, né? Apesar de que eu tinha muito conhecimento sobre o que eu estava propondo para o mercado, que na época era implantar uma organização gerenciada pelo computador, tecnicamente estruturada para a lubrificação de indústria. Eu não tinha credibilidade pela minha idade, então eu entrava nessas companhias, né, e acho que hoje ainda existe algum preconceito, né, em relação ao jovem assumir posições aí graúdas, mas naquela ocasião, nós estamos falando há quase 30 anos atrás, era muito pior, né? Mas como sempre, o empreendedor tem que dar um jeito, buscar alternativas, criar novos caminhos. Eu comecei a levar meu pai, que tinha cabelos brancos, não entendia nada, né? Entendia de padaria, não entendia nada de lubrificação, muito mais de engenharia mecânica.
mas isso começou a dar, me emprestou a senioridade, isso deu credibilidade para que a gente pudesse conquistar o nosso primeiro cliente. Essa minha história de empreendedor, quais conquistas me fazem brilhar os olhos? Olha, a realização de algo que parecia impossível. Então, quando eu me lanço num desafio e a gente construir, fazer alguma entrega, criar alguma tecnologia, isso realmente me brilha os olhos. Me brilha os olhos também ver a ascensão de pessoas. Muitas vezes, quando você acredita numa pessoa, muito mais do que talvez ela possa acreditar em si. E nessa minha jornada de empreendedor, eu tive a oportunidade de ver muitos profissionais aflorarem, muitas pessoas crescerem, ficarem até maiores do que a CIO, né, e buscarem outros voos aí, e pessoas que eu tenho relacionamento até hoje, que são diretores em companhias, gerentes em companhias, e eu acho que isso me encanta, isso faz com que o meu olho brilhe. Sempre essa pergunta, né? Puxa, o empreendedor não pensa em desistir, ele é esse cara destemido, né? Eu acho que, para te falar a verdade, eu nunca pensei em desistir, nunca. Mas eu sempre tive vários momentos, né? Que foram momentos duros, difíceis. Mas acho que aquela crença, né? De que num beco sem saída sempre tem uma passagem secreta, né? Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que a vida oferece muitas possibilidades. A gente às vezes se vê enjaulado, é porque você não está com um olhar sistêmico, que você não está enxergando de uma maneira mais abrangente. Então, eu tenho certeza que, tirando a questão de saúde, né? Tirando a questão de a questão de segurança, mas se você no sentido profissional às vezes se sente encurralado, eu tenho certeza que se você olhar, contar com outras pessoas e você observar você talvez de cima, você consiga encontrar saídas, as oportunidades vão aparecer para você. E acho que foi assim, né? Ao longo de 30 anos, já passamos por inúmeras crises, dificuldades, e sempre a gente encontrou saídas e a gente se tornou mais forte, talvez, quando você se reergue e vai em frente. Essa é uma boa pergunta, né? Qual foi o meu maior aprendizado nessa história de empreendedor? Acho que o meu maior aprendizado é quando você tem que estar muito atento a você e a sua energia começa a baixar e os seus sonhos começam a ficar pequenos. Então, acho que o meu maior aprendizado é que você sempre tem que ter sonhos maiores do que a sua competência. Você sempre tem que estar se desafiando. O empreendedor, eu acho que ele se desafia constantemente. Ele não só desafia a equipe, ele tem que se desafiar. Acho que o meu maior aprendizado é de ficar atento, né, nesse nível de energia. Se o meu nível de energia começa a cair, ou eu estou me engajando em atividades que não deveria, ou eu estou com desafios muito pequenos perto do que eu posso realizar. Acho que esse é o meu maior aprendizado como empreendedor. Esse meu momento está sendo encantador, né? Porque eu sonhei, talvez em 2009, de expandir a companhia de uma maneira bastante robusta, bastante organizada e pensei, inclusive, em fazer com que isso acontecesse fora do Brasil. Em 2009, talvez isso não era um desafio, era um desacato, né? Tem uma diferença grande entre desafio e desacato. Acho que talvez isso foi um desacato para mim mesmo. Mas esse sonho vem sendo perseguido e eu hoje estou muito contente com esse nosso programa, do programa chamado Seal Partners, que são sócios locais que se engajam conosco e permeando aí todo o Brasil. Hoje nós temos oportunidades já internacionais, isso já é realização. Nós temos inúmeros sócios locais nesse Brasil, então eu estou num momento empresarial muito feliz, apesar de tudo que a gente viveu nesse período de pandemia, de dificuldades. Eu estou assim muito contente, eu estou vivenciando algo, a materialização de algo que aparentemente
há 10 anos atrás seria impossível. Hoje a gente está tornando isso tangível e a CIO está criando uma força de mercado muito robusta e consistente. Então eu estou num momento muito legal de empreendedor. Olha, claro que não dá para resumir uma história de 30 anos, né, em um episódio, né? Mas essa história é uma forma de materializar um pouco para você, né, de que é uma jornada, né? Todo empreendedor tem uma jornada. E espero que essa história de verdade, alguns detalhes aqui, tenham lhe inspirado. E se você quiser saber mais detalhes, comente no canal, faça perguntas no canal, que a gente passe a criar um episódio especialmente para você, sobre a minha história de empreendedor. Muito obrigado, espero que você tenha gostado e compartilha, dê seu like e vamos fazer essas informações chegar a muito mais gente para esse nosso grande Brasil ser impulsionado pelos bons ventos empreendedores. Até logo. Obrigado.